Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Alcateia Cast. Hoje com um convidado mais que especial. Nós trazemos sempre por aqui, Muriel, para o Alcateia Cast, pessoas de renome do mercado, alunos, amigos, treinadores. E hoje, em especial, uma pessoa que eu tenho muito carinho. Uma referência do mercado, né? Porque no mercado hoje a gente entendeu que nós temos amigos e parceiros. Acho que o mercado concorre, é importante também ter isso entre treinadores, mas hoje a gente recebe aqui um cara que eu tenho muito respeito, muito carinho, que é o Fábio da Brinca Brasil. Seja muito bem-vindo, ele que é empresário, ele que é referência nesse mercado de gamificação, e que legal ter você aqui, velho. É um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Eu conheço sim o Bocão já há muito tempo, já tivemos trocas de trabalhos, inclusive. E é um prazer estar aqui participando. Se a gente puder contribuir aí com a nossa experiência ou com alguma história bacana e deixar o podcast de vocês lá em cima, para mim vai ser um prazer. Que massa. A grande questão é, Muriel, para que lado a gente vai aqui agora? Aqui é o seguinte, Fábio, quando a gente fala que a casa é sua, a casa é sua. A primeira pergunta que a gente deixa é: quem é Fábio da Brinca Brasil? Onde vive? O que come? No Globo Repórter de hoje. Conta pra gente aí. Perfeito. E é bacana, na verdade. Fico contente e tranquilo de estar participando dessa maneira, porque a gente não tendo algo já pré-formatado, a gente não fica fechado, né? Em comentar alguma coisa mais técnica. Então a gente fica à vontade, eu estou me sentindo bastante à vontade. Vamos lá. Eu sou um cara que já está quase na casa dos 60 anos de idade, estou com 59. Eu comecei a minha vida... Tá bem, hein? Obrigado, isso? Cara. A gente tenta se cuidar. O jogo rejuvenesce, gente. A gente tenta se cuidar para viver um pouco mais, né? Gosto muito da parte esportiva, inclusive, nado, tenho as minhas atividades, mas eu nasci em São Paulo e meus pais se mudaram para o interior do estado de São Paulo, numa cidadezinha muito pequenininha chamada Promissão. E eu digo que lá parece que foi uma troca de chave na minha vida. Porque sendo uma cidade pequenininha, eu comecei a entender como a vida funcionava, na verdade. Diferente de morar num bairro grande de São Paulo, numa periferia, onde sei lá o que eu ia fazer, né? E lá eu tive essa ideia e percebi que estudar seria uma coisa essencial na minha vida. Não venho de uma família abastada, muito pelo contrário, né? Então eu percebi que eu deveria ter cultura, estudar e etc. Fiz faculdade em Piracicaba. E logo que eu saí da faculdade, eu fui convidado, até uma ex-namorada, falou assim, eu trabalho como monitora e tal. E o que é isso? Eu nem sabia o que era. E a gente faz acampamentos e tal, e me convidou para fazer um acampamento. Eu fui fazer um acampamento até em Campinas, e esse mesmo acampamento, eles também eram uma agência de viagens. E me levaram para um outro acampamento muito conhecido, chamado Sítio do Carroção, e eu fui para esse local em 6 meses. E nesse período, depois que eu trabalhei 6 meses lá em Campinas, fui nesse período já com uma bagagezinha muito pequenininha para lá, mas fiz um bom trabalho lá dentro nesse único dia. Parecia que eu estava ali para ser avaliado, né? Então você fala, vou dar um gás aqui para mostrar o que eu posso fazer. Mas a experiência é muito pequenininha. Só que eles gostaram muito do trabalho, me convidaram, eu fiquei depois de um ano eu me tornei coordenador de atividades e monitoria lá do sítio, do Carroção, e construí uma vida mesmo como monitor e coordenador dentro do próprio sítio, a ponto de em 5 anos eu querer montar algo próprio. E foi aí que nasceu a Brinca Brasil há 33 anos atrás. Uau! Foi dessa maneira que eu comecei, ou que eu introduzi, entrei nesse mercado gostoso que a gente tem. E olha lá, tem muita coisa para falar aqui. Muita história, hein? Vamos começar assim. Primeiro, quando a gente entra no mercado, né, quando a gente fala do mercado que a gente vive hoje, Carroção ainda é uma das referências hoje no mercado, então a gente está falando de mais de 30 anos atrás, com toda essa construção e essa bagagem. E aí aqui a gente fala para treinador, para empresário, para recreador, para o cara que está aqui no hotel, a gente está falando também de empreendedorismo, né? Empreendedorismo. Pô, decidir empreender depois de 5 anos no mercado, e o cara que está lá há 8, 10 anos dentro do hotel não consegue sair ainda, não consegue olhar para aquilo. Então, que era com as ferramentas que a gente teve. O que fez você procurar querer empreender num negócio seu, e o que fez hoje você defender essa bandeira
33 anos, né? Lógico que a empresa hoje, ela tem o seu portfólio todo numa linha B2B, mas conta um pouco dessa história. Sim, porque a gente não começa grande, na verdade. Então, depois de 5 anos, o que eu tinha era uma experiência e uma vivência dentro do próprio sítio do Carroção, que é realmente uma referência até hoje. E eu tive a chance, ou a sorte, na verdade, de conhecer pessoas incríveis lá dentro do Carroção. Apresentadores muito bons, eles tinham uma metodologia do que fazer e sempre pensando em fazer atividades com maestria. E eu enxerguei isso rapidamente a ponto de falar assim, tudo bem, eu vou montar uma empresa de recreação, mas eu preciso fazer algo diferente do que já existe no mercado. Então a ideia era já começar com uma empresa onde eu tivesse atividades literalmente diferentes. Isso é engraçado porque eu estou me lembrando até do que a gente escrevia nos textos quando a gente mandava para escolas e etc, né? Que era fazer com que adultos ou crianças participassem de atividades que eles não estivessem acostumados a fazer na escola, ou no dia a dia, ou na rua. Então eu já tinha em mente que eu deveria ter um produto diferenciado. E aí eu comecei realmente a construir atividades, até conjuntamente com o Sítio do Carroção. O Sítio do Carroção tem muitos jogos meus, inclusive, da Brinca Brasil. Eles locam os nossos games através de uma parceria e tal. Então, eu construía esses games, mas para que eles fossem realmente diferenciados, para que eles se destacassem no mercado. E a gente teve realmente uma grande sorte, né, com isso daí, porque muitas empresas perceberam que as atividades eram mesmo diferenciadas e a ponto de, em um hotel, até em Cabreúva, fui convidado para trabalhar no final de semana lá com a Brinca Brasil, e eu estava fazendo atividades com os adultos, e uma pessoa engravatada toda hora me olhando o tempo inteiro, vendo a condução que a gente estava fazendo. Chama-se Fábio, inclusive, Fábio Siqueira. Ele me chamou ao final e falou assim, que esses jogos que vocês fazem, isso é muito legal e tal, quem é você, o que você faz e tal. Mas, a gente tem uma empresinha, né? Tem uma empresa aí que faz as atividades, esses são os nossos games. Eu falei assim, cara, marca uma reunião comigo lá em São Paulo. E eu vim a primeira vez em São Paulo, devia ter lá os seus 25, 26 anos, num prédio que era o Robocop, não sei se vocês se lembram ali, ele existe até hoje, na Marginal Pinheiros, super chique e tal, e entrei eu lá. Bati um papo com ele e falei assim, eu sou de uma empresa farmacêutica mundial, e eu acho que você tem games que poderiam me ajudar muito a fixação de conteúdo. Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida, Muriel, nem Bocão. Nunca ouvi falar isso na minha vida. É muito legal isso, né? E aí a gente fechou um contrato de 1 semana, que era o que eles chamavam, existe até hoje isso, que se chama curso de novos. São novos representantes que vão entrar na empresa. Que fazem vida real, fazem toda aquela dinâmica de laboratório, né? É muito legal isso. E eu não sabia, na verdade, o que era isso. Mas a gente ainda tinha bons jogos ali para poder oferecer e fechamos lá um contratinho com eles. O que aconteceu foi que eu fui e era 1 semana esse treinamento. E começava às 8 horas da manhã, o treinamento deles. Começava às 8 horas da manhã, terminava às 6 horas da tarde, como é normalmente um treinamento de uma empresa. Só que como eu não sabia nada, eu ficava dentro da sala o tempo inteiro, das 8 da manhã até às 6 horas da tarde. Escutando todas as palestras, todos os treinamentos que aconteciam ali. Falei assim, eu sei o que esses caras precisam. E eu comecei então construir games em formato multimídia, como se fosse um game show. Foi assim que eu entrei no mercado. Acho que eu já falei até demais, entendeu? Que legal, né? Foi o mercado que me viu. Não fui eu que tive essa ideia, mas eu tive a ideia de fazer coisas boas. Bons produtos e me diversificar do que existia. Acho que esse foi o meu grande insight como empreendedor no caso. Entendeu? É posicionamento, né? Se colocar num lugar diferencial e de qualidade. E é uma coisa isso legal. Isso te ajuda a aumentar o seu valor percebido, né? Então, sim, você consegue cobrar o justo pela sua entrega. Exato. Porque, a gente também, né? Como a gente veio da recreação, e a gente pega muitos treinadores pelo Brasil, que o maior desafio eu não consigo cobrar mais pelo que eu entrego. Mas eles não investem em tecnologia, não investem em conhecimento, não investem em personalizar o que eles estão entregando. Exato. Né? Enquanto a qualidade da sua entrega vai ditar o preço. Sem dúvida. O cara, se você cobrar
1.000 e cobrar 10.000, mas com 10.000 você entregar uma estrutura muito mais muito mais bonita, mais aplicável, Exato. até a parte plástica, para que o que acontece? Existe vários interesses dentro de um evento e existe a questão da pessoa que organizou tudo aquilo lá, mostrar que existe um nível acima. Sim. Ela vai ter que prestar a diretoria contas. está lá em cima, Eles vão ter que prestar analisando. contas. Então, poxa, fiz uma atividade, o cara filma, tá aquele balcão bonito, estruturado, todo que eles estudaram ali, o conhecimento sendo aplicado ali num jogo e tal, as pessoas participando, e mais do que isso, respondendo. E realmente você consegue avaliar o que elas aprenderam, não aprenderam, que daí entra a parte de debriefing. Exato. Mas a pessoa consegue falar assim, olha, eu investi o dinheiro que você me deu em um treinamento e uma convenção e está aqui o resultado. Então, plasticamente, o custo-benefício é visto ali, né? Sim. É ao vivo, né? É ao vivo. Eu acho que você consegue colocar valor no produto que você entrega, desde que aquilo não se pareça com uma coisa, posso usar até entre aspas, caseira, a ponto do seu cliente olhar e falar assim, putz, eu poderia ter feito isso. Por que eu estou pagando para ter exatamente... Isso é uma sacada para quem isso, está aqui com entendeu? a gente. Olha que legal, entender, prestaram atenção nisso, gente? É. Se eu for fazer de um jeito que o seu cliente olhe, Eu poderia ter feito poderia sozinho. ter feito, ele vai fazer. Uau. Vai. Ele Uau. vai fazer e não vai te contratar. Olha que Você pode falar assim, mas ele não tem meu conhecimento, não vai aplicar igual eu. Ele não sabe, porque ele nunca viu você aplicar. Sim. Então, ao olhar, ele vai querer fazer em vez de contratar. E nessa virada dessa construção, a gente estava falando sobre que o seu olhar sempre não foi como era ou como é ainda, né? Todos nós viemos do lazer e no lazer fazia-se conta por profissional. Isso. Fazia-se conta por quantas vezes, né? Quantas recreações eu vou ter que fazer para poder Isso. fazer tal coisa. O que veio, o que trouxe para você em falar, não, eu vou vender um produto e não uma pessoa? Qual foi a visão do Fábio? Me incomodava muito ver, na época, né, isso há muito tempo atrás, eu trabalhei muito em Águas de Lindóia, em Monte Sião, né, em Serra Negra. Trabalhei naquela região toda ali também. E existiam muitas empresas de recreação lá. E o que eu tinha, assim, eu preciso ter um diferencial dessas empresas que eram até mais antigas do que a gente, né? Só que eu via que o preço, eu cheguei no mercado e vi que o preço era cobrado por pessoa. E isso me incomodava bastante, porque eu não queria, por exemplo, ganhar em cima de uma pessoa. O que se fazia, na verdade, é que as empresas cobravam por um profissional, isso para a rede hoteleira. Então ele falava assim, meu monitor custa, por exemplo, R$100. Aí ele pagava 20 para o monitor e ficava com 80, ou pagava 50 e ficava com 50. Ele não tinha um produto, era literalmente uma agência de pessoas de serviço que iam lá fazer um trabalho, né? E eu nunca gostei disso. Era uma coisa que não me chamava atenção. Então eu falei assim, bom, eu já tenho bons produtos, né, atividades mais construídas, então eu vou entrar no hotel e vou pedir para que o preço seja feito em cima daquilo que eu estou entregando, indiferente do número de pessoas que eu for levar. Porque pensa bem, se você tem um bom produto e você vai para algum local para apresentar, fazer um treinamento, uma gamificação, uma dinâmica, o cliente ele não precisa saber quantas pessoas são necessárias para que aquilo dê certo, se você tem a consciência de que com 2, com 3, com 4 pessoas, você consegue fazer. Então a gente sempre colocou nos nossos contratos, se fosse monitoria suficiente e necessária para o bom andamento das atividades. Ponto. Sensacional. Não Vou vendo levar o número 2, de 3, cabeças. 4. Não, eu vendo um produto. E eu acho que isso que fez a gente se diferenciar a ponto da gente já estar há muito tempo no mercado e trabalhando com grandes empresas hoje em dia, né? O preço nunca foi feito por pessoas e sim pelo aquilo que a gente entrega. Na verdade, a pessoa não quer contratar pessoas, ele quer o resultado, né? Exato. Ele quer o resultado. E Exato. eu tenho uma pergunta que eu acho que é bem legal para todos nós aqui. Quando a gente vem nessa linha, que a gente junta, né,
a escola de jogos corporativos, os treinadores que a gente traz a vivência do jogo, traz o lazer, que é uma vivência Sim. que você tem também, né? Qual foi essa virada? Não gosto da palavra virada de chave, mas qual foi a virada para você entender, né, do lazer pro corporativo? Isso, como aconteceu? Porque hoje nós estamos falando, né? Existem literaturas falando de B2B, né? Você pega 2000, né? 2000 você já existia. Então, quando você pega a literatura, você falava de jogos cooperativos. Exato. Né? Então, você pega algumas literaturas um pouco mais antigas, tá em inglês, mas não tem, que daí vem o nome Team Building, Exato. aí vem toda Gamificação, essa gamificação. todo esse termo, mas aqui no Brasil, em literatura, as primeiras que você começa a pegar, 2000, 2001, 2010, começa a entrar na nossa área, porque, teoricamente, todo mundo achava que antigamente era educação física. Exato. Né? Da educação física vem para essa. Exato. Educação física é 96/98. Então você está falando que a educação física é 98, né? Toda a Sim. parte profissionalizante. E isso já estava aí no mercado. Qual foi essa visão, né, para a galera que é treinadora aqui, a galera que é do lazer também, entender e falar assim, cara, eu não sou mais uma empresa, vamos falar assim, né? Eu entendi que eu não era mais uma empresa de recreação. Sim. Eu era uma empresa corporativa. Perfeito. Cara, achei sensacional a pergunta, porque eu nunca tinha pensado nisso, na verdade. Você é Mas ancião, bicho. Sim, a gente já está há muito tempo no... Isso que você falou é totalmente correto, né? Não existia isso naquela época. A gente é realmente um dos precursores do trabalho no mercado brasileiro, juntamente com algumas empresas também, mas, sinceramente, um dos precursores nesse mercado do Brasil. Eu nunca tinha pensado nisso, mas agora você fazendo a pergunta, eu nunca tive a sorte de conhecer, por exemplo, pessoas como vocês, ou das pessoas que estão nos ouvindo, que têm a sorte de ter vocês como uma pessoa que instrui, que informa, através de uma literatura bem feita, né, com a experiência que vocês já tiveram nessa parte. Então, eu responderia isso assim, eu não fui nenhuma pessoa super inteligente nisso. Eu tive uma grande sorte, na verdade. Eu acho que eu fui escolhido pelo mercado. Essa história que eu contei de Cabreúva, que eu fiz a visita para uma pessoa de uma grande empresa, ela nem existe mais, ela foi até comprada pela Pfizer, essa empresa passada. O que aconteceu foi que eu consegui fazer um trabalho bacana ali. Visto. E o que aconteceu foi que essa mesma pessoa que me contratou começou a passar para outras empresas. Uau. Porque imagina, Muriel e Bocão, a gente, sei lá, antes de 2000, bater numa empresa com a nossa pastinha lá, né? E fala assim, muito prazer, bom dia, eu sou o Fábio da Brinca Brasil. Tem um jogo. E eu tenho um jogo para fazer com vocês que vai melhorar muito a aprendizagem das pessoas ou a memorização do seu produto. O cara vai impactar no seu resultado. Olha, financeiro, né? Sai daqui, cara. Se você fizer isso aqui, vai bater a meta. Exato, a gente tentava vender. O cara vai mas sai com essa gincaninha daqui. Exato, cara, você tá maluco, cara? Eu sou uma empresa, eu não quero fazer meus colaboradores brincarem. Aqui é outra coisa, sabe? Então a dificuldade foi enorme. Mas como eu falei, eu tive muita sorte, porque apresentando um bom produto, eu tive pessoas que prospectaram para mim e pessoas grandes do mercado, que eram gerentes ou diretores de grandes empresas ou diretores de treinamento dentro dessas empresas. Eles tinham algum grupinho, eu imagino, lá que eles passavam. Então eu nunca prospectei. Eu tive muita sorte do mercado me encontrar. Isso é muito legal. E não só sorte, né? Qualidade, né? Sim, a qualidade é importante. Se não tivesse a qualidade, obviamente a gente não estaria. Não viria. E só um detalhe também. A sorte não viria. Exato. Se não tivesse qualidade. E eu tô falando muito assim que a gente teve sorte, e de fato foi mesmo, tá? Eu não quero me colocar aqui como um grande CEO ou uma pessoa absolutamente técnica no mercado a ponto de fazer grandes vendas. A gente já fez muitas grandes vendas, mas eu volto a falar, a gente teve muita sorte, porque eu trabalho muito com o mercado farmacêutico, e o mercado farmacêutico, quem é departamento de marketing, quem é departamento de treinamento dentro dessas empresas, há uma rotação muito grande. Ele roda de um lugar para outro. Ele roda demais. Tem um turnover e ele te leva. O turnover é gigantesco. E aí, quando você tem um bom trabalho, esse cara pega, te abraça, coloca no colo. Ele sabe que você vai resolver o problema dele. Vai, numa outra empresa. E isso repercute com as agências
de eventos. Sim, exato. Né? O produtor que te contrata hoje para uma agência para atender uma empresa XYZ, amanhã ele está em outra agência, ele vai ter a mesma dor para encontrar alguém que faça isso, ele vai te chamar de novo e assim você começa a ganhar mercado. Eu falo que esse foi um grande problema, né? Porque a gente nunca teve problema com clientela, nunca. A gente sempre teve grandes e bons clientes na vida toda. Só que a gente nunca prospectou, porque a gente nunca precisou. Então, esse foi uma falha no meu aprendizado como empresário. Como eu nunca precisei prospectar, o cliente nos procuravam, entendeu? Sempre fui totalmente passivo. Eu estou sentindo falta disso hoje. Então, vocês ensinando as pessoas dessa maneira... Pô, essas pessoas têm tudo na mão para terem um negócio, né? E não terem essa dor que eu estou tendo hoje, entendeu? Eu não sei se isso é uma troca da pandemia para cá. Sim. O mercado está um pouquinho diferente. O mercado está mais ativo agora, né? Está uma busca mais ativa. Você tem que mostrar vários produtos. Sim. E na realidade é o que a gente mais fala para todos eles, né? Hoje você concorre com a atenção dele em várias outras coisas. Sim. Será que eu coloco um brinde bom ou coloco um jogo? Exato. Será que eu coloco um coach, uma palestra? Exatamente isso. Essa é uma Então são coisas que ele vai blindando e vai entendendo qual é o jogo dele. Porque também, uma coisa, não sei se você percebeu, a gente fala muito isso, que agora tá mais padaria. Né? Antigamente a gente saía de um evento e já fechava no ano que vem, um ano antes. Hoje tem team building que fecha 15 dias antes. Cai aqui no negócio e fala, eu não fechei. Não, sua convenção é quando? Não, daqui 15 dias. E aí a gente fala assim, não, mas não é padaria. Não, quarta-feira a gente aplicou um team building para uma empresa que fechou na quarta-feira passada. Eu sei como é. Chegou, assim, vamos aí, monta no tudo, final, lugar, espaço, também equipe. Também, se não é essa estrutura, não é alguém que entende do que a gente faz, é a última linha que está lá. Exato. Né? E é nessa linha quando a gente trabalha, mas é o que a gente fala para todo mundo também. Depende do que você constrói, de como você vê esse valor agregado. Mas no mercado hoje tem de tudo para que a gente possa ver. Mas é muito legal olhar para isso e ver esse B2B em toda essa construção, né? De empresa para empresa, Sim. Como que eles enxergam. E como que você vê ou como que você enxergou o mercado corporativo nos últimos anos? Assim, você entendeu que as pessoas buscaram mais, entenderam o que é, porque até então as pessoas vinham para nós e falavam, eu quero uma gincana. A pessoa, eles precisaram ser educados para... Sim. Né? Como que foi essa educação com os seus clientes? Esse portfólio, a apresentação de vocês? Porque isso vem numa linha desde... Eu não quero vender pessoas, quero vender um produto. Exato. O que eu percebo, eu comentei... Eu estava até falando com o Bocão aqui fora do ar, né? Nos bastidores. Que eu senti uma diferença muito grande no mercado pós-pandemia. Na verdade, assim, pegando pós-pandemia, parece que foi a partir do momento em que a pandemia terminou. Não. Em 2019, o mercado estava extremamente aquecido, pelo menos no meu caso. Foi um dos melhores anos, Exato. Né, gente? Que extremamente. isso. Para eventos, né? Porque a gente tem outros negócios aqui dentro. Para eventos foi um dos melhores anos. 19 eu posso dizer que foi o melhor ano, né? A gente tem uma outra empresa na área de facilities para evento, foi o melhor ano. Foi 2019, foi o melhor faturamento do ano. Foi. E criou aquela expectativa em 2020, vamos arrebentar 2020. Era o que a gente tinha. E na verdade a gente até teve. E tinha. Porque a pandemia começou, se não me engano, foi fevereiro, março, né? 17 a gente tinha de março. Fechou um tudo. Monte de cliente fechado. E não conseguiu, obviamente, né? Todo mundo sabe que começa os cancelamentos. Né? Cancelou absolutamente. Só caiu. Tudo. Só caiu. Então, sim, existia o mercado extremamente aquecido em 2019, mas eu estou falando assim, era extremamente, acreditem, extremamente aquecido. E muitas empresas, não só o nosso mercado mais forte é o mercado farmacêutico, mas tinha agro, tinha banco, tinha indústria automobilística, estava todo mundo trabalhando muito com treinamentos, que é super importante para qualquer empresa. Eles nicho. Têm que se lembrar disso o tempo inteiro, qualquer nicho. E aí houve a pandemia e
de lá para cá, a gente teve que se adaptar, montar produtos novos para trabalhar remotamente, com a mesma qualidade que a gente oferecia no presencial e tal. Mas demorou muito para a gente enxergar isso e criamos bons produtos para isso, no caso. Mas de lá para cá, assim que a pandemia terminou, o que a gente percebeu é que o mercado não retornou do jeito que era em 2019. Por quê? Porque o mercado também aprendeu a trabalhar fora do ambiente presencial e que dinheiro faz falta. Ou seja, vou explicar. Como houveram muitos eventos remotos, eles mantêm ainda essa ideia de trabalhar remotamente. E, anteriormente a isso, quando você fechava com uma empresa, existem BUs dentro dessa empresa, que representam determinados tipos de medicamentos. Por exemplo, vou falar do mercado farmacêutico, que é o que eu falo melhor. Mas existia, por exemplo, a área de dermatologia, a área de oncologia. Os nichos. Os nichos. Então, quando você fechava com uma empresa, com um laboratório, você fechava com 5 unidades de negócio, por exemplo. Então, você ia fazer 5 games. Vou colocar 4 ou 5 games. Então, você ia fazer esses 5 games. Só que, antigamente, fazia-se as convenções por regiões do Brasil. Então, você fazia 5 games no Nordeste, 5 games no Sul, 5 games no Sudeste, Centro-Oeste. Então, você fechava tudo, assim, em 3 dias você fazia 25, 30 games. Era um Pix maravilhoso. Sensacional! Aí, voltando para eu não perder minha linha de raciocínio, hoje em dia as empresas entenderam através do remoto e eles estão fazendo muitos eventos para pegar toda a força de venda, 1.000, 1.500 pessoas, coloca em um único hotel. Sim. Então, a gente tem a capacidade de fazer um único game, não só para 60 pessoas, mas para 1.000, 2.000 pessoas ao mesmo tempo. Sim. E a gente sempre falou a vida inteira que para a gente não importa o número de pessoas. Talvez eu tenha que acordar um pouquinho e começar a cobrar em cima do número de pessoas. Mas eu não tenho coragem de fazer isso porque o meu trabalho com 80 pessoas é o mesmo para 3.000. Eu trabalho super enxuto. É um técnico, é um apresentador, entendeu? Sim. O que mudam é talvez os números de aparelhos. E a tecnologia que você coloca. Às vezes você gasta um pouco Sim. mais com um servidor, Sim. alguma coisa nesse sentido. Mas eu não me sinto confortável, porque de fato a gente trabalhou certo a vida inteira, de falar, eu vou cobrar mais porque tem mais pessoas. Pô, o nosso trabalho vai ser o mesmo, entendeu? E olha que legal que você está trazendo. Talvez você possa criar, trazendo nisso, blocos, né? Até 50 pessoas, Sim, até 100 pessoas, Sim, até poderia. 200 pessoas, E até 500 poderia, pessoas, acima de 500, por exemplo. E uma coisa que eu vejo assim, que é o que você está trazendo, toda essa história e essa bagagem do mercado. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, dando um capote aqui, um 360. Nossa, vamos lá. Para quem está começando, para quem está começando ou para quem está no mercado, a gente tem alunos em Belém, nós temos alunos em Roraima, nós temos alunos no Rio de Janeiro, tem uma galera aí no Brasil já. Mas tem gente que já está no mercado há muito tempo, tem gente que está fazendo muito dinheiro, tem gente que está iniciando. O que você acredita, se você pudesse listar aí 3 pilares que você acredita que é fundamental para o cara dentro do B2B? Não vou nem falar de team building, não. Dentro do B2B. Tá, a primeira coisa é ele ter um bom produto. Isso é fundamental. Um produto apresentável. Ele precisa ter certeza e conhecimento daquilo que ele vai vender. Isso para mim é o fundamental. Ele tem que começar com algo que ele acredita para que ele possa oferecer para uma outra pessoa. Criar um networking é fundamental, porque é difícil mesmo você começar batendo na porta de alguém e etc. Usando as técnicas do passado que funcionam muito bem hoje, e eu acho que isso não é demérito para ninguém, fazer uma demonstração gratuita, às vezes para alguém, pode te trazer um benefício muito grande, às vezes parece, eu já fiz isso muitas vezes na minha vida, né? Para grandes, por exemplo, Senac, eu trabalhei muitas vezes para o Senac, porque eu queria estar lá dentro. Então a gente fazia, não, pode deixar, a gente vai fazer para você com um custo bem baixo e tal, para que vocês conheçam. Para que você consiga se mostrar para o mercado. E isso eu acho que é fundamental. Então, ter um bom produto, criar uma rede de networking de pessoas que possam também divulgar o seu produto num futuro próximo,
é o fundamental. E aí, eu acho que a terceira dica, o terceiro pilar, é realmente se estruturar com pessoas como vocês. Pô, vamos fazer um curso de pessoas que realmente sabem bater um papo, não ter vergonha, na verdade não é vergonha a palavra, não ter preguiça de estudar, bater papo, conversar, perguntar para pessoas que já conhecem, né? E fazer com que isso vire realmente uma célula única, utilizando um bom produto, um bom networking e sabendo como prospectar esses clientes. Eu acho que seriam os 3 pilares. Uau! E uma pergunta que a gente faz para todo mundo. Para você, Fábio, 2026 é para quem? Uma pergunta que não quer calar. Para quem é 2026? Tá. Nossa, essa daí é uma pergunta difícil. Cara. Mas no ramo de treinamento, pro cara que tem uma empresa, pro cara, é pro cara disciplinado, é pro cara que é mais executor, para quem é o perfeito. ano? Para quem você enxerga? Eu acho que as pessoas que já estão no mercado há algum tempo vão ter uma vantagem, mas principalmente aquelas que conseguem entender a dor no cliente na hora em que colocaram a agulha na pele desse cliente. Resolver problemas com maior rapidez e dando para o cliente, fazendo com que o cliente escute aquilo que ele quer escutar, e se a pessoa tiver essa capacidade, aí 2026 vai ser para esse tipo de pessoa. Talvez a experiência fale um pouco mais alto, porque o mercado, como a gente está falando, se modificou muito de um curto espaço de tempo, de 5, 6 anos para cá. Mudaram-se muito, inclusive as pessoas que contratam, é um assunto até meio chatinho de se falar, mas inclusive as pessoas que hoje contratam pessoas, elas são diferentes das pessoas de 6, 7 anos atrás, não? Porque é sempre aquela busca do equilíbrio, né? Porque a pessoa, muitas vezes que contrata, ela tem na frente dela uma planilha, uma linha, onde tem uma necessidade e ela vai buscar o preço. Sim. A pessoa do outro lado quer a entrega da qualidade do que ele precisa. Sim. E você lá de cá, você tem que atender as duas. Isso, e hoje em dia não, na verdade, sempre, departamento de marketing apita muito, na verdade, até na parte de treinamento. Sim. Porque ele tem um produto, ele precisa saber de que maneira aquele produto vai ser divulgado. Então ele conversa muito com o departamento de treinamento. E ele gosta muito de dar pitaco. Essas pessoas vêm do marketing. Então eles têm aquela hora de falar assim, nossa, eu sei como fazer, eu sei como idealizar. Então ele vai chegar com ideias, ele fala assim, não, mas se tivesse um elefante cor-de-rosa chegando de helicóptero, uau, ia ser sensacional. Você tem que saber conversar com essa pessoa a ponto de trocar o helicóptero, sei lá, por um avião ou por um paraquedas, algo que, claro que isso não é possível, mas por algo que seja possível para que essa pessoa também fique contente ali, mas tudo dentro de um limite. Não dá pra gente aceitar a condição de alguém que por sua experiência você sabe que não vai dar certo. É verdade. Então, a hora que a gamificação, o jogo, a atividade não dá certo, é o seu nome. Exato. É exatamente você isso. tem que deixar claro isso para as pessoas. Olha, sua ideia é muito bacana, é muito legal, mas se você consegue explicar para ele, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito comum para mim. As empresas ligam e falam assim, eu tenho, por exemplo, 400 pessoas e eu queria dividir essas pessoas em 50 equipes, no meu caso, tá? Os meus games, na verdade, são um estilo game show. É como se fosse um game show de televisão, onde entram perguntas, animações, tem placares, tem música e etc e tal, efeitos sonoros e tal. E a cada pergunta, cada equipe consegue avaliar em qual posição ela está, porque existem placares e tal. Imagina só eu colocar numa tela, mas nosso telão é gigante, 50 placares. É muita coisa. Ninguém vai conseguir ver nem onde ele está. Minha equipe é a equipe 72, ou é a equipe 25, entendeu? Então você tem que mostrar para o cliente que talvez isso não seja a melhor opção. É uma jornada, né? Isso vai trazer uma coisa ruim para o game. Então, saber disso ajuda até naquilo que a gente estava falando. Se você consegue conversar com o seu cliente a ponto de deixá-lo feliz, mas fazer com que a sua atividade, você consiga fazer a sua atividade naquilo que ela foi concebida para aquilo, aí é muito melhor. É uma bagagem. Vamos trazer para quem precisa aí,
quem quer saber os contatos do Fábio, vamos fazer o jabá. Pô, bacana. Faz aí pra isso é galera, onde a importante. galera te encontra? Legal, a gente tem site ainda, por incrível Opa, que pareça, isso é bom. as pessoas ainda Usam. entram, né? E é www.brincabrasil.com.br. As redes sociais, para Instagram, @brincabrasil, para Facebook a mesma coisa, para LinkedIn a mesma coisa e para YouTube também sempre a mesma coisa, usando o arroba ou não, Brinca Brasil. É isso, para atividades, para treinamentos, que eu sei que você falou aí de treinamentos Sim. também, que precisarem, o Fábio tá aí. É uma honra nossa receber você Também foi aqui. um prazer. Na Gente, escola de jogos. eu vou falar uma coisa que tá fora do profissional, tá? Ser humano incrível, Oh, imagina. parceiro, sabe? Para você que é treinador e ter um cliente onde você quer levar alguma coisa diferente, um diferencial dentro disso, conversa com o Fábio. Fala, Fábio, tem um cliente assim, vamos fazer junto? Sem Meu, ele dúvida. topa. É fantástico. E cara, é um prazer ter você aqui, O velho. prazer é todo meu. E eu vou até deixar esse seu convite formalizado. Se alguém quiser entrar em contato, a gente sempre falou assim, por exemplo, meu site. Desde o início da nossa empresa, meu site sempre mostrou todas as atividades que a gente faz. A ponto de muita gente ligar pra gente e falar, mas você mostra tudo que você faz. Eu falei assim, não, eu quero que as pessoas façam o que eu faço. Porque se todo mundo se profissionalizar e tiver boas atividades, o preço final vai ser maior Melhor para pra todo todo mundo mundo. que trabalhar. Então eu estou sempre disponível para quem quiser me ligar e falar assim, cara, eu tive uma ideia, você acha que isso é possível? Você vai me liga, a gente vai bater um papo. Você vai me cobrar por isso? Não, para mim vai ser um prazer ajudar a deixar a sua atividade Tô um falando. pouco mais bem elaborada. É isso aí, senhores. Ó, você gostou? Clica aí, compartilha, comenta, manda pra quem precisa isso daí. Fábio Brinca Brasil, Oh, senhoras e oh, senhores. muito Valeu, prazer, Fábio. obrigado. E até a próxima. Bora. Valeu.